Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre poluição do ar, que está na aula 30 da apostila 8. Bom, vocês já devem ter ouvido falar em poluição. Nós temos poluição de vários aspectos: poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, poluição sonora, enfim, vários tipos de poluição. E o que é poluição? Poluição é tudo que é excesso, gente. É a introdução de substâncias ou energia de forma acidental ou intencional no meio ambiente, que traz consequências negativas para os seres vivos. Então, poluição é sempre o excesso de substâncias, energias, né, que traz consequências negativas para os seres vivos e que pode ser ocasionada de forma acidental, ou seja, quando a pessoa que causa a poluição não tem noção do que está fazendo, ou intencional, né, quando eu sei o que estou fazendo, mas mesmo assim eu ainda faço, tá? A poluição passou a ser mais intensa com a Revolução Industrial. Por quê? Porque com a Revolução Industrial houve o surgimento de várias indústrias e aí as pessoas acabaram indo para esses grandes centros industriais para poder trabalhar, né? Então aumentou a população desorganizadamente, né? As populações foram atrás de regiões onde possuía emprego. Então, toda a região industrializada passou por um processo de urbanização muito rápido. Urbanização foi o crescimento da cidade em torno das indústrias, tá? Então, com o excesso de população, esse crescimento desordenado, a poluição também aumenta, porque a população ela produz lixo, né? Ela produz barulho, né? Então ela produz várias coisas, né? Ela respira, então toda essa população respira e emite gases. Então a gente tem aí, com o aumento da população, também o aumento da poluição. Atualmente, a poluição é considerada um grave problema ambiental, né? Porque ela está gerando consequências bem negativas. Quais são as causas da poluição? Bom, a poluição ambiental, ela tem algumas causas, né? Então, a poluição ela é resultado da liberação de poluentes, de matéria e de energia. Então, olha os exemplos de poluição que a gente tem. O carbono, que é gerado pelos veículos, né, através do escapamento, quando eles entram em contato com o oxigênio do ar, eles produzem o dióxido de carbono, que pode ser fatal para a gente, né, se a gente ficar respirando por um determinado tempo. A utilização de material descartável, ela pode produzir um excesso de lixo. Então, hoje a gente tem tudo muito prático, né? A gente tem aí garrafa PET, embalagens de papel, embalagem de plástico, tudo a gente usa e joga fora. Fralda descartável. No tempo dos nossos avós era bem diferente, eles tinham menos consumo de coisas descartáveis, né? Então, por exemplo, quando eles iam comprar leite na padaria, eles tinham que levar o seu próprio vasilhame, que era de vidro, né, para poder ser abastecido com leite. Então, hoje em dia é bem diferente. Hoje em dia a gente encontra leite na padaria, a gente encontra leite no supermercado, tudo em embalagem própria e descartável, que a gente usa e joga fora, tá? A publicidade também. Então, quando a gente anda, que vê um excesso de cartaz, de fachada de loja, então a nossa vista cansa, né? Nossos olhos cansam de ver tanta informação. E isso é uma poluição visual, né? Aquele monte de fio emaranhado nos postes, tudo desorganizado. Tudo isso é poluição visual, né? Hoje em dia, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem algumas leis que regem, por exemplo, a, a produção de uma fachada de loja. Então, ela tem que ter uma metragem adequada, ela tem um limite de escrita para que não fique poluída, né? Para que isso não traga uma desorganização, ou seja, cada fachada de um jeito que possa aí nos prejudicar, tá?
A gente tem também a poluição sonora. Então, sabe aqueles carros que passam com som muito alto, ou então aquelas festas, né, que ficam tarde da noite, que incomoda a gente a dormir, né? A gente pode ter dor de cabeça com aquele barulho, enfim. Isso é poluição sonora. E existe aqui em São Paulo a lei do psil. Então, se determinado barulho está incomodando, se alguma casa está fazendo festa com som muito alto, que ultrapasse o horário das 10 da noite, a gente pode estar ligando anonimamente denunciando esse barulho, tá? Bom, mas hoje nós vamos falar só sobre a poluição do ar, ou também chamada de atmosférica. E o que é a poluição do ar? A poluição do ar, ou atmosférica, ela é resultado do lançamento de grandes quantidades de gases, né? Então, tudo que é lançado no ar, a gente chama de poluição atmosférica, tá? Pode ser partículas líquidas ou sólidas também. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela indica que a maior parte das populações urbanas do mundo sofre com exposição média de poluentes no ar, bastante superior ao aceitável. Então, lembra que eu falei para vocês, aonde tem urbanização, a gente tem muitas pessoas? Então, nas grandes cidades a gente tem muitas pessoas. E essas pessoas, elas respiram mais, né? Elas dividem o oxigênio daquele ar e elas também produzem mais gases, né? E produção de gases que eu tô falando é, por exemplo, quanto mais gente, mais carro, né? Mais meios de transporte são utilizados, mais gases são emitidos, né, gente? E aí a poluição tende a ser maior. Então, olha só, o que a Organização Mundial de Saúde considera um nível bom de poluição, né? De poluição não, um nível bom, um nível aceitável de poluentes que não prejudique o nosso organismo. Então, eles medem, né? E eles chegaram à conclusão que 20 microgramas de poluentes por metro cúbico é razoável para que a gente não fique doente. Passou disso, a gente já pode ter alguns problemas de saúde. Então, em São Paulo, a média é de 38 microgramas por metro cúbico. Então, olha só, gente, quase o dobro do aceitável. E a gente é exposto a esse ar todos os dias. Então, o risco da gente ter doença é bem maior, né? Às vezes, essa doença ou essas consequências, elas não vêm agora, elas vêm depois. Elas vão se acumulando, né? Então, ela pode ameaçar um ambiente de forma global. E isso devido à circulação de gases, né? Então, por exemplo, a camada de ozônio, ela foi rompida em alguns lugares por conta também do excesso de poluentes, né, da poluição, tá? E isso levou anos para acontecer, né? E leva um tempo para acontecer. Então, não é hoje que o ar foi poluído que acabou prejudicando a camada de ozônio. Isso leva um tempo, tá? Quais são os gases que a gente tem envolvido aí, né? Então, a gente tem ácido nítrico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, de nitrogênio, né? E tudo isso é fruto principalmente dos veículos, das indústrias que soltam fumaça, né? E da incineração de lixo, que a gente queima o lixo, a combustão, tá? A gente também pode ter fumaças emitidas por vulcões, que não é o caso do Brasil, mas é o caso de alguns países, né? Quando os vulcões entram em erupção. De desmatamento, então as queimadas também geram fumaça e fumaça com alguns gases poluentes. As queimadas também, a gente está tendo queimada na região do Pantanal, né, gente? Então, isso é bem importante, porque está acontecendo atualmente. E os problemas ambientais que acabam sendo ocasionados pela poluição do ar é o efeito estufa, onde o ar não circula
próxima ao solo, né? Então, a gente fica com a quentura do solo com a sensação de calor muito maior do que realmente está. Isso por conta do efeito estufa, que não há circulação do ar, tá? E a chuva ácida, né? Que quando chove, a gente tem aí uma chuva que cai no nosso solo já contaminada por poluentes. E as doenças respiratórias, né, gente? Que acometem o nosso pulmão, câncer também, principalmente de pulmão, alergias e doenças nos olhos. Bom, vamos ver agora quais são os principais poluentes, né? Os principais gases que são poluentes aí do ar. Então, vamos começar pelo monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um produto resultante da queima incompleta dos combustíveis, tá? Então, o monóxido de carbono é aquele poluente, aquele gás que sai dos escapamentos do carro, né? Então, tudo que é eliminado pelo escapamento do carro, que é resultado da combustão do álcool e da gasolina, ele é o monóxido de carbono, que quando ele é emitido, ele se junta com o oxigênio do ar e aí ele vira o dióxido de carbono, né? E o dióxido de carbono, ele é facilmente encontrado na atmosfera e quando ele está em grande quantidade, ele provoca grandes danos, principalmente o efeito estufa, tá? Então, o dióxido de carbono é o principal causador do efeito estufa. Nós temos também o dióxido de enxofre e óxidos de azoto. São produtos resultados da combustão do enxofre, que é presente nos combustíveis fósseis. O que é um combustível fóssil? Combustível que é encontrado no solo, né? E a gente tem como exemplo, por exemplo, o petróleo, tá? O petróleo é um combustível fóssil. Então, o resultado da queima desse petróleo vai gerar o dióxido de enxofre, né? E esse dióxido de enxofre, ele também é um poluente atmosférico. Temos também o chumbo. Então, na gasolina, para aumentar a sua potência, eles utilizam o chumbo, né? Agora no Brasil, o chumbo tem sido substituído pelo álcool etílico anidro como aditivo na gasolina. Então, vocês já devem ter ido no posto e aí vocês já devem ter visto a plaquinha gasolina aditivada. Essa gasolina, ela tem, além da gasolina normal, um aditivo que faz a gasolina ter uma potência maior no motor. E aí, antigamente, eles usavam o chumbo como aditivo. Só que o chumbo, na hora que saía pelo escapamento, que é resultado de combustão, ele era altamente poluente. Então, eles substituíram pelo álcool etílico anidro. E aí, esse álcool ele é facilmente evaporado quando lançado na atmosfera. Mas, mesmo assim, ainda existem algumas regiões que utilizam o chumbo como aditivo na gasolina. Nós temos também o ozônio, né? Então, o gás ozônio, ele apresenta diferentes funções conforme o local onde é encontrado, né? Então, o ozônio, ele pode causar poluição, chuva ácida, né? E a chuva ácida, a água, quando ela já cai com o poluente, ela contamina o solo e toda a plantação que vai ser ingerida pelas pessoas, né? E aí isso pode prejudicar a nossa saúde. Temos também os clorofluorcarbonos, né? E esses daí são os CFCs, eles são gases que destroem a camada de ozônio. Então, são os principais destruidores, os CFCs, tá? E os materiais particulados, que são resultado da queima de combustíveis fósseis, como a fuligem, por exemplo, né? Então, aquela fuligem que sai da fumaça, se a gente vai fazer uma fogueira na nossa casa e se a gente deixa a roupa pendurada no varal, a gente vai ver que depois elas vão ficar cheias de papelzinhos pretos, que é a fuligem, tá? E essa fuligem, ela é extremamente poluente. Bom, olha só o efeito estufa, que é uma das principais consequências aí da poluição atmosférica. Então, a gente tem a luz do sol, que ela aquece diretamente o solo e a água, né? E aí, o que acontece?
Aquecendo o solo e a água vai gerar um calor, né, que fica presente nesse solo e nessa água. Porém, a gente tem aí a emissão de gases, né, tanto por parte da população quanto por parte das indústrias, né? Então, o gás carbônico, ele é emitido aí pela nossa respiração, pelas indústrias, pelos escapamentos de veículos, né? E quando esse CO2 ele é acumulado, ele permite a luz solar, ele permite que essa luz solar passe, né, na atmosfera, mas ele retém o calor no solo. E aí a gente não consegue ter vento, né? Então a sensação de calor para gente que fica diretamente em contato com o solo é muito mais intensa, tá? Por quê? Porque isso é chamado de efeito estufa, certo? Então esse processo ele ocorre quando o ar frio, né, que fica mais acima da gente, né? Ele fica suspenso na atmosfera, ele é impedido de circular pela camada mais quente, que é a camada próxima do solo. E aí, por isso que eles falam, está 30 graus, mas a sensação térmica de 35. O que é essa sensação térmica? É o efeito estufa. É porque tá uma temperatura e era pra gente sentir aquela temperatura. Por que a gente tá sentindo mais? Por conta do superaquecimento do solo e pelo ar, né, que é o ar frio, que é impedido de circular nas camadas próximas ao solo. Então, a gente sente mais calor do que a gente deveria sentir. Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem a tarefa de casa, que são os exercícios adicionais de 1 ao 11, e me entregassem até a data acima. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima.